Uma viagem que eu fiz recentemente ao Japão, junto aqui com o pessoal da Japan House, para visitar alguns arquitetos mais proeminentes, importantes lá do Japão, sobretudo em Tóquio, onde a maior parte está baseada, para desenvolver um projeto aqui de convidá-los para fazer uma série de palestras durante a Bienal de São Paulo, no segundo semestre desse ano. E a ideia, então, nesse primeiro ciclo de palestras, era convidar os arquitetos Pritzkers, e esse ano tem mais um novo, né, que é o Arata Isozaki. E depois, nos próximos anos, trazer outras gerações de arquitetos, para a gente criar até uma leitura geracional mesmo da produção japonesa, que tem alguns recortes interessantes nesse sentido. Então, eu estive lá em novembro, para uma semana rápida, foi minha segunda vez no Japão. Viajar para o Japão devia ser meio que uma meca para os ocidentais, assim, né? Como um banho de civilidade em muitos aspectos. E tem uma história, quase uma anedota, assim, que se eu não tivesse visto eu acharia que era brincadeira, que mostra um pouco o quão distante a gente está do patamar civilizatório em relação a eles, e acho que isso permeia tudo que vocês vão ver por lá, inclusive a própria arquitetura. Numa ocasião, eu estava andando em Tóquio com a Clara, minha mulher, e ela começou a me puxar para trás, falou assim, o que aconteceu, né? Ela falou, olha aquilo lá. E era um policial japonês, eles são absolutamente impecáveis, assim, a luva branca, mais branca que a parede, alinhados, não tem uma dobra na roupa, no terno deles. Ele fez o seguinte, ele ajoelhou no chão com os dois joelhos, no meio da rua, no meio da calçada. Ele tirou um saquinho plástico de um bolso, uma pinça do outro bolso, pegou uma bituca de cigarro que estava no meio da calçada, colocou no saquinho plástico do supermercado, colocou de volta no bolso e voltou para a posição dele. Que mostra para mim, pelo menos, e toda vez que eu conto essa história ainda fico meio arrepiado, impressionado pela cena, que mostra que no final existe uma compreensão de espaço público e da necessidade da gente cuidar do que é público, que é muito diferente do que a gente tem aqui. Eles deram essa demonstração também durante a Copa do Mundo, né, quando eles, no final dos jogos, eles ficavam até depois de todo mundo lá, limpando o estádio, recolhendo o lixo que as outras pessoas tinham deixado. Então, essa percepção de que o espaço público ele não é como a gente trata aqui, como um espaço de ninguém, lá é um espaço efetivamente de todos. E vocês vão notar que, nesse sentido, não existem lixeiras na rua. As lixeiras elas foram banidas quando teve aquele ataque do gás sarin no metrô, acho que nos anos 90. Vocês são jovens ainda para lembrar. Então, eles removeram as lixeiras da rua, e isso foi automaticamente, naturalmente, incorporado pela população como uma responsabilidade de o meu lixo é o meu lixo, eu cuido do meu lixo. Eu tomei uma latinha de refrigerante, eu guardo e jogo em casa, e à noite, no horário certo, no dia certo da recolha daquele material, eu coloco no lugar especificado na rua. Existe uma consolidação da ideia de viver em sociedade que é muito interessante, se reflete, de novo, na própria forma como eles constroem a arquitetura deles, no tipo de espaço que eles produzem, mas também, do ponto de vista cultural, é uma amarra importantíssima, né? É um negócio que deixa as pessoas absolutamente entre os extremos do excesso de comportamento e a falta de comportamento. Então, se vocês virem de noite gente de terno, largada pela sarjeta, completamente embriagado no final do dia, é absolutamente normal também. Então, eles têm esse comportamento de extremos, né? De excesso de responsabilidade, excesso de regras, para alguns momentos de escape que são bem interessantes. Aliás, eu estava até vendo uma série na Netflix que chama Amor e Sexo. Alguém assistiu, não? É uma série da Christiane Amanpour, que é uma repórter não sei se é da CNN da Inglaterra, eu acho que era da CNN. Vale muito a pena. Ela trata a questão da leitura cultural que existe de amor e sexo em várias culturas diferentes, e o primeiro episódio é em Tóquio. E é absolutamente chocante, assim, a forma como eles lidam com a questão da intimidade. É uma coisa bem curiosa e que está nessa raiz, enfim, que reside aí nesse mesmo espaço que é a própria ideia
de viver no coletivo, de suprimir mesmo a individualidade, uma coisa bem curiosa. Enfim, eu trouxe 2 materiais. Um, eu fiz uma compilação aqui de algumas obras que eu acho que vale a pena visitar, e outra que é um pouco da minha experiência aqui no projeto da Japan House. Eu tive, como eu falei, visitando alguns escritórios, o Fumihiko Maki, o Toyo Ito, o Shigeru Ban, quem mais? O Sanaa. E o único que não me recebeu foi o Tadao Ando. Tadao Ando que não fica em Tóquio, fica em Osaka, e parece que ele não é muito sociável. Os outros todos foram absolutamente gentis e receptivos. É um povo muito amigável aos estrangeiros. Abriram as portas aí com um agendamento de menos de uma semana que eu tive para programar a minha viagem, que foi uma coisa meio de supetão, mas todos eles foram muito receptivos. Eu já tinha tido, na primeira vez que eu fui lá, eu tinha tido a oportunidade de visitar o escritório do Sou Fujimoto. Isso faz uns 5 anos. E já tinha me impressionado um pouco como é que é o ambiente de trabalho deles, né? É um negócio de um caos generalizado, assim, que você acha difícil entender que aquilo, de fato, é um espaço de trabalho de um japonês que é tão organizado, que cria aquelas arquiteturas tão limpas e tão puras e tão precisas e tal. O espaço de trabalho, sem exagero, assim, é um lixo. Assim, é uma bagunça completa, com um monte de maquete empilhada, coisas juntando pó há séculos ali. E eu trouxe até algumas imagens, acho que vocês vão ter oportunidade de visitar alguns desses escritórios, mas eu trouxe algumas imagens até para mostrar como é que é isso. E aí depois, se vocês quiserem, a gente pode até entrar em detalhe em relação ao processo de trabalho aqui da Japan House. Esse é o senhor Maki, Fumihiko Maki, o segundo Pritzker do Japão. Já tem mais de 90 anos, deve ter uns 95 anos, e está lá, trabalhando todo dia. Eu estava com o braço imobilizado quando eu fiz essa visita, eu tinha caído, e ele falou que não viria ao Brasil, porque, como ele caiu recentemente, a família certamente ia proibir ele de viajar por um bom tempo. E ele tem um escritório num bairro que chama Dankanyama. Esse aqui é a entrada para o escritório dele. Esse bairro, você foi lá, Zepa? Legal lá, né? Trouxe algumas imagens também, mas o escritório dele é um escritório pequeno, é o escritório mais limpo e asseado de todos que eu visitei lá. Não tem tanta coisa espalhada, mas ele fica num lugar muito simpático da cidade. É uma região bastante central, muito bem localizada, e é um bairro que foi planejado e em boa parte construído pelo próprio Fumihiko Maki. Então esse aqui é o acesso. O escritório acontece no nível térreo -1. E uma coisa que vocês vão ver em todos os escritórios que vocês puderem visitar lá é esse arsenal de maquetes e elementos volumétricos de estudo, que é uma prática, eu diria, universal, ou pelo menos me parece universal, porque 100% dos escritórios que eu conheci lá trabalham dessa forma, de desenvolver projeto. Eles são muito táteis até, mais do que visuais, mesmo são táteis. Eles precisam do modelo físico para fazer um projeto, eles fazem 300 maquetes. Quando visitei o escritório do Sanaa, por exemplo, eles tinham uma maquete que era metade dessa sala, só da inclinação da rampa. Coisa que a gente resolveria. Quanto tem daqui ali? 5%? Tá bom, né? Não, para eles têm que ver exatamente se a rampa vai dar a inclinação que eles esperam, que eles têm essa busca por um endosso físico mesmo, uma maquete às vezes 1:1, às vezes 1:10, às vezes 1:100, dependendo da escala do projeto. E essa prática é tão, digamos, inerente ao processo de projeto deles, que eles gostam de maquete mesmo que não seja de arquitetura, né? Então, eu consegui preservar ainda os 10 dedos na faculdade, porque eu sou um cara completamente descoordenado para fazer maquete. Mas eu acho que se eu tivesse que trabalhar no Japão, eu não teria um grande sucesso nos escritórios. Enfim, então, o dia que eu fui lá, o pessoal estava fabricando uma maquete ali naquele canto. Eles têm maquetarias, às vezes maiores, às vezes menores, não necessariamente muito equipadas. As maquetes são muito primárias, papel pluma, encaixe, madeira balsa, nada que seja uma coisa super high-tech,
Muito pelo contrário, os escritórios lá são muito menos tecnológicos do que a gente imagina. Esse projeto todo aqui foi feito em CAD 2D, por exemplo. Eles não usam Revit, eles usam um CAD 2013, sei lá, qualquer coisa assim. Eles não usam BIM normalmente. Lógico, pode até ser que em alguns casos, em alguns projetos específicos de alguns escritórios eles usem, tal, mas não tem nenhuma obsessão pela tecnologia como a gente poderia pensar, considerando que eles são japoneses, né? Então as coisas são muito táteis, são muito visuais, eles têm essa aproximação muito física mesmo com os objetos de estudo, que podem ser simples maquetes de espuma, no caso de uma coisa mais urbana, ou até maquete com maior acabamento e tal. Então esse aqui é o escritório do Fumihiko Maki, você desce essa escada, e esse aqui é o estúdio de trabalho, a maquetaria fica ali à direita, deve ter umas 20 pessoas trabalhando, por aí, 30. Curiosamente, considerando que o custo do espaço de trabalho deve ser altíssimo em Tóquio, né? O aproveitamento dos espaços lá é bem baixo, assim, eles usam muito espaço para pouca gente. Esse aqui é o tal do bairro do Daikanyama. Ele tem uma casa antiga, que era do proprietário dessa... devia ser uma espécie de chácara, né? E essa casa antiga, que é uma casa bem tradicional japonesa, está preservada. Eu não pude visitar porque estava fechada no momento. Pelo menos eu entendi que era uma questão de horário, talvez ela de fato seja fechada a visitação. Mas ele foi construindo isso ao longo de 30, 40 anos, junto com o proprietário da área, e eles decidiram que, ao invés de aproveitar todo o potencial construtivo que a legislação permitiria, eles iam fazer uma coisa de baixa densidade, de baixa escala, para criar uma ambiência tal, de escala de pedestre, escala de rua, relação de fachada, né, de relação que hoje está na moda de falar de fachada ativa mesmo, de criar essa ambiência urbana na escala do pedestre, muito interessante. E assim se desenvolveu o projeto. Tem alguns projetos pontuais, acho que aqui é a entrada da casa antiga, tem alguns projetos pontuais que eram de ex-alunos deles, ou de novos arquitetos, como vocês vão ver, tem uma livraria nova lá, é o T-Project. Isso aqui é uma galeria de arte que é da filha do Fumihiko, inclusive. E aí um pouco da arquitetura dele, feita sobretudo aí nos anos 70 e 80. Né? Nada passa de 2, 3 pavimentos. Muitos bolsões e muitos espaços de permeabilidade entre os edifícios. E é como se fosse uma... Eu não diria que é uma não Tóquio, porque no final das contas Tóquio é uma colcha de retalhos, assim, que cada bairro tem uma identidade muito própria. Vocês vão poder perceber isso sem maiores guias. Cada bairro tem uma característica física de implantação, uma cultura própria de uso do espaço público, uma paisagem diferente. De fato é uma colagem de cidades muito interessante. É uma cidade maior do que São Paulo, mais complexa, mais confusa do que São Paulo. Difícil de se movimentar, nem tudo é escrito em letras românicas, mas não é uma cidade impossível de se lidar. Então aqui a gente vê alguns desses edifícios, alguns mais com a cara do começo da carreira, alguns cara do meio da carreira. Esse sujeito é o primeiro Pritzker japonês, que é o Kenzo Tange, que é um cara que não pude conhecer, infelizmente, porque já está morto. Tive contato com o filho dele, que é quem toca o escritório hoje, mas eu não tive a oportunidade de encontrá-lo lá. E a gente está discutindo se ele vem para São Paulo fazer uma palestra sobre a carreira, o histórico do escritório, desde a época do pai até os dias de hoje. Eu posso falar em português, eles não vão saber nunca, mas eu acho que a produção do Tange, do ponto de vista investigativo, estrutural, espacial, eu acho que cria uma sombra muito grande sobre a obra do filho. Então, acho que a obra do filho virou uma obra muito mais corporativa, convencional, em vários países da Ásia, sem tanta expressão quanto a obra do Tange. Lá em Tóquio,
tem essa igreja que eu acho uma joinha, assim, que é a igreja de Santa Maria. Não é numa região super central, mas é dentro da cidade. E uma coisa que eu fiquei, acho que da primeira vez, fiquei 10 dias em Tóquio. E teria ficado tranquilamente um mês inteiro só em Tóquio, por exemplo. Que é uma cidade que tem muita coisa para ver, muita diversidade, e gasta-se muito tempo indo de um lugar para o outro, porque é uma cidade muito complexa, né? Essa é uma igreja que é essa casca de concreto, bem interessante, uma arquitetura muito forte, com esse traço de... difícil a gente fugir do termo brutalista, né? Por mais que ele seja inadequado na maior parte das vezes que a gente utiliza, mas ele tem essa arquitetura muito forte, com essa identidade do elemento construtivo como forma, como estética, e eu acho que é um edifício que vale a visita. Um outro que eu acho que vale a visita, que é aberto para o público, é o Yoyogi, que é o Centro Olímpico 78, se não me engano, 76. Você lembra, Zé? 64, pronto, justamente. Errei aí por uns 15 anos. E ele está aberto, ele funciona hoje. Um dia que eu fui lá visitar, ele estava cheio de criança, porque eles, apesar de ser um estádio olímpico, ele recebe as crianças do primário para usar aquilo como espaço de atividade esportiva curricular. Então é uma coisa muito bacana, porque é completamente inserido dentro da lógica da cidade. Desde 5, 6, 7 anos as crianças aprendem a usar esse tipo de espaço, não é aquele elefante branco que fica parado, como a gente vê aqui no Brasil e até em outros lugares do mundo. Isso é uma coisa, é um organismo completamente pulsante. E você entra lá, as crianças jogando, fazendo aula de futebol, de vôlei, é bem bacana. Ele tem uma estrutura tensionada muito interessante, esse ginásio aqui. Se não me engano, esse ginásio é o das piscinas, que é esse daqui, da esquerda. E aí você tem um menor, que é o de quadra seca, que é uma estrutura meio que em espiral, assim. Então, você entra aqui, isso aqui é maior do que parece, nessa foto aqui. E é um espaço totalmente vivo. É bem interessante, acho que vale a pena, é bem no meio da cidade, quer dizer, num dos bairros mais importantes da cidade. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, acho que é muito interessante. O Shigeru Ban. Shigeru Ban, ele chegou atrasado para a nossa reunião, chegou 20 minutos atrasado, e só faltou ele se ajoelhar e lamber todos os meus dedos do pé pedindo perdão, assim, tão constrangido que ele estava de estar atrasado 20 minutos. Assim, até explicar para ele que eu era brasileiro, que tipo, 20 minutos não é atraso. O cara chegou suando em bicas, assim, o cara super preocupado de estar atrasado para a reunião. É um escritório, a gente não teve muita abertura para visitar o escritório, porque ele é composto de várias casinhas num determinado bairro. Então tem umas 5 ou 6 casinhas ou predinhos, mesma rua, que recebe as diversas equipes. Então ele meio que foi crescendo e foi alugando outros espaços na mesma rua, ao invés de colocar todo mundo dentro de uma mesma estrutura. Mas dá para ver que é um pouco a mesma lógica dessa produção lastreada em estudos de maquete, e em vários lugares os elementos que ele marcou uma fase ou uma parte importante da produção dele, que é esse estudo do papel como elemento construtivo e estrutural. Essa casa eu não fui ver, porque ela é um pouquinho fora de mão, ela fica em Tóquio, numa periferia de Tóquio, mas fica em Tóquio. Mas é uma casa que eu acho bem interessante na produção dele, não é uma coisa que tem muito a cara do Shigeru Ban, digamos assim, mas eu acho uma perversão curiosa, digamos, da escala doméstica, sobretudo num lugar com clima temperado, enfim, que você tem estações intensas aí de frio e tudo mais. Se funciona a casa, eu não sei, mas eu acho que é uma perversão interessante. Esse foi um dos mais simpáticos, que é o Toyo Ito. Recebeu no predinho dele lá, um predinho também, realmente, os escritórios
carecem de limpeza. Não é só uma questão de não tem equipamentos, ele não é bonito. Não, são escritórios que o cara coloca um leão de ouro da Bienal assim, numa sala de reunião qualquer, não tem o menor formalidade. Assim. Eles são muito simples, eles são muito humildes nesse sentido. Né? Não é só uma questão... Talvez esteja passando uma ideia de que eles são porcos e desorganizados. Talvez até um pouquinho sejam, mas é uma questão, sobretudo, de humildade. Assim. Eles não são nem um pouco estrelas, eles são super amigáveis, receptivos. Esse é um projeto em Tóquio. Ele tem poucos projetos em Tóquio, o Toyo Ito. Esse é um projeto de uma loja num daqueles bairros mais chiques, que tem um monte de lojas internacionais e tudo mais. Esse é um prédio que tem essa estrutura exterior, essa casca vazada de concreto. E eu não vou fazer uma relação direta com a Mediateca de Sendai, lá que tem toda uma estrutura, um sistema lá de pilares compostos, com direções diferentes, que tem que é uma resposta, no final das contas, a obrigações sísmicas do código de construção deles. Aqui essa estrutura meio que em forma de árvore e com esses travamentos diagonais, ele funciona bastante bem para essa mesma finalidade. Então é um condicionante que muitas vezes é legal, técnico, que é incorporado como linguagem. Essa é uma biblioteca, fica também na periferia de Tóquio, que é na faculdade de Tama, que é um projeto que eu gosto bastante do Toyo Ito. Tem um outro projeto que eu vou mostrar, que é a biblioteca de Musashino, do Sou Fujimoto, que é espetacular, mas demorou o dia inteiro para chegar lá. O negócio, infelizmente, não são coisas muito fáceis. Vocês vão ter ônibus lá? Como é que funciona? Você sabe já? Todo mundo de metrô? Metrôzão. Então demora um tempinho. Essa dupla é uma dupla bem engraçada e muito simpática. Eu sempre morri de medo do Nishizawa. Eu sempre achei que ele fosse um cara bravo e tal. É um piadista, é um cara super leve e tal, um cara bem tranquilo, apesar dessa cara de bravo. Talvez por isso que eu achasse que ele era um cara meio impermeável. E eles têm um escritório grande. Quando vocês forem para lá, provavelmente eles já terão mudado desse escritório que eu fui visitar, mas é sempre uma lógica muito parecida. Assim. Piso quebrado, inacabado, não tem pintura. Tinha umas imagens melhores assim, das pilhas de maquete, um negócio quase que indecente assim, de bagunça. E foi bem simpático. Um escritório maior, eles devem ter umas 50, 60 pessoas trabalhando nessa unidade de Tóquio. E o escritório inteiro, além das maquetes, é espalhado com amostras de todo tipo de coisa, e eles são aparentemente acumuladores compulsivos, porque tem lá a amostra da tela que eles usaram no MoMA, no MoMA, né, em Nova York, lá, que já está pronto há 10, 15 anos, e ainda tem a amostra lá da tela jogada num canto, juntando pó. E tal. É divertido. Esse é um projeto que fica em Tóquio, que dá para visitar também na mesma viagem que vocês forem ver o Toyo Ito, por exemplo. Na frente dele tem um prédio do Tadawando, que é uma espécie de shopping center em espiral, que é muito bonito, muito bem feito e tudo mais. Não tem assim uma pegada super Tadawando, mas é uma forma interessante de ocupar um espaço comercial que muitas vezes a gente meio que relega como uma segunda importância. Então ele está num ponto da rua em que tem uma certa declividade, ele aproveita essa declividade para criar uma espiral em torno das lojas e uma grande escadaria no meio. Então esse é um espaço que certamente vocês vão acabar visitando, porque tem uma quantidade de prédios interessantes para ver. Do lado desse aqui tem do MVRDV, se eu não me engano, tem uma série é perto de Yoyogi, quando vocês forem ver o estádio do Tang, se vocês forem.
Então esse é um prédio muito delicado, muito bonito, funciona super bem graficamente à noite e de dia. Não precisam se sentir compelidos a comprar uma bolsa ali, porque acho que não faz muito sentido. E esse é um outro projeto que fica em Tóquio também, que é numa escala completamente diferente. Uma casinha perdida entre prédios, assim, claramente naqueles lotes que sobraram, que não foram incorporados. E uma coisa que é perturbadora em Tóquio é que as coisas não se encostam. Mas não é que elas não se encostam por 3 metros, 2 metros, não. Elas não se encostam por 30 centímetros. Assim. Você vê uns prédios, às vezes, enormes, do lado de um outro prédio, 30 centímetros afastado, 50 centímetros afastado, não passa uma pessoa para fazer a manutenção ali, mas não pode colar. E eles também não têm um recuo que deixa ali uma área de manutenção mesmo desses interstícios entre prédios. Então vocês vão ver um monte de fendas entre os prédios, que são fendas quase que um mundo às avessas ali, um mundo B com uma série de instalações e realmente eu não sei como é que eles fazem para fazer a manutenção disso e isso não é uma restrição, por exemplo, para se colocar janela. O cara pode ter uma janela abrindo para um corredor de 50 centímetros. É um negócio bem maluco, assim. Mas esse é um projeto, se vocês conseguirem ver também lá em Tóquio, é bacana. Depois o Kuma, que foi nosso parceiro aqui, que foi vamos dizer, o grande autor aqui da casa da Japan House. Ele tem 2 escritórios, um fica nesse prédio aqui atrás, acho que é esse aqui, que é o escritório onde ficam a maior parte dos colaboradores. E depois tem essa outra parte, que é uma parte mais, digamos, mais receptiva, sala de reunião, para receber os clientes e tudo mais, que é virando a esquina, na frente, inclusive, de um cemitério de animais. Assim, um cemitério tem um altar lá para homenagear um cemitério vertical de animais, de cachorrinhos. Então esse aqui é o acesso, é um prédio que foi projetado por ele. Então, acho que é o único teve do MAC também que ele projetou. E acaba sendo, vamos dizer, uma arquitetura um pouco mais limpa, mas no geral, 95% do escritório está numa laje corporativa absolutamente convencional, o oposto do que se esperaria, digamos assim, ao olhar a arquitetura deles. Isso aqui é dentro do escritório do dia a dia deles, né? Então, isso aqui é a área de maquetes, por exemplo, que eles usam também para fazer um lanche. E aí as mesas de trabalho. Esse dia eu fui bem no começo do dia, então tinha pouca gente lá no escritório. Mas você quase não vê as pessoas. Eles trabalham super em silêncio, obviamente, como é de se esperar. Atrás de pilhas e pilhas de maquetes e materiais, então você não vê as pessoas lá. Quando você vê, você está pisando no pé de alguém sem perceber. Esse aqui é um centro de informação turística em Asakusa, que é um bairro ao norte de Tóquio, que é um projeto do Kengo Kuma, que acho que vale a visita. Esse desenho de fachada não tem a ver com o desenho dos próprios pavimentos, necessariamente. Então você tem alguns pavimentos que são meio recortados, mas também a gente tem uma geometria interna e uma disposição dos planos que não é muito corriqueira. De qualquer maneira, é talvez mais um exercício formal, efetivamente, como é bem a abordagem dele, né? Ele tem uma questão da envoltória, né? do envelope dos edifícios, para ele é uma coisa muito importante. Vejam aqui na Japan House. Então esse é um prédio de informações turísticas em Asakusa. Esse é um bairro bem divertido, assim, porque tem uma mistura de gente muito interessante, aqueles japonesinhos fantasiados andando pela rua, que se encontra bastante isso. E tem uma parte bem tradicional também do bairro, com uma arquitetura tradicional. Esse fica perto daqueles edifícios grandes lá que eu mostrei. Essa é uma loja de bolo de abacaxi. É uma loja de bolo só vende bolo de abacaxi. E acho que o abacaxi certamente inspirou aí a solução plástica dessa estrutura, que é tão somente, de novo, um envelope, né? Mas tem um trabalho de madeira precioso, foi feito pelo mesmo calculista que calculou aqui a
a nossa fachada. E uma coisa que vocês vão poder observar também nas obras lá é o apuro técnico e o carinho com que eles trabalham os materiais, seja o encontro e o detalhe de encaixe da madeira, seja na qualidade do concreto aparente, que, juro, às vezes dá vontade de lamber a parede, assim, tão perfeita que fica. Tem arquitetos lá que não gostam muito dessa perfeição, sobretudo no concreto, que eles acham que é muita maquiagem no concreto, eles gostam do arquiteto do concreto um pouco mais bruto. Mas tem coisas que são realmente impressionantes de entender como é que eles conseguem fazer. Tem um livro acho que do Toyo Ito, que eles mostram uma cena de construção lá. Tem uma cena do cara lixando a parede, assim, mas numa deferência ao elemento construído, assim, parece que o cara está fazendo uma adoração religiosa, assim. Então, o cara cuidando daquele negócio para ser absolutamente liso e perfeito e homogêneo. Tem uma busca muito artesanal no processo construtivo deles. Isso é o escritório do Sou Fujimoto, também como os demais, um grande empilhamento aí de maquetes, de estudo e tudo mais. Isso aqui é a amostra da estrutura da Serpentine Gallery, que ele estava projetando na época. E é isso, para fazer um projeto ele faz isso aqui tudo. É o primeiro estudo de um projeto X. Tem uma pegada muito, de novo, para não cair no mesmo lugar, mas é muito volumétrico e muitas vezes é tratado como um objeto. Muitas vezes, claro, depende do arquiteto, depende da forma como ele projeta, como ele enxerga, mas muitas vezes eles enxergam o objeto mais até do que o espaço. Então, o processo de desenvolvimento do projeto, de criação do partido, ele passa muito pela elaboração de quase que um elemento lapidado, mais do que um vazio envolvido por elementos construídos. Eles tratam muito do cheio também, da forma final, como se visto à distância e tal. Esse daqui, se vocês conseguirem ver, não é muito fácil de chegar, mas se conseguirem ver, essa biblioteca de Musashino é super bacana, é uma espécie de um labirinto de paredes recortadas. Essa aqui é uma vista externa. E, obviamente, que vai demorar aqui algumas gerações até encher isso tudo de livro, mas acho que não é bem a ideia que isso seja totalmente completo de livro. É um espaço muito rico internamente, com esses recortes e essa percepção da paisagem como parte fundamental aqui do objeto. Então, apesar disso aqui ser uma coisa importante como processo, para o Sou Fujimoto, por exemplo, a gente sabe que o vazio ele tem um papel fundamental. A questão é como é que eles pensam o vazio a partir desse cheio, né? E essa casa eu tive a oportunidade de visitar. Tenho certeza que o Fujimoto não mediria esforços também para vocês visitarem, embora vocês estejam num grupo grande. Mas é uma casinha de 5x5, vocês devem conhecer já esse projeto. E se falasse assim, Lourenço, abandona tudo que você tem e vai virar, sei lá, faxineiro no Japão, só que você vai poder morar nessa casa, eu vou. É uma casa absurda, assim, muito interessante, ela é muito... eu diria que ela é muito subversiva em relação à hierarquia dos espaços, a forma como se usa o espaço. Não tem mesa, não tem banco, tudo são os planos. Resolve a cama, é um desses planos, a mesa é um desses planos, a mesa de comer é um desses planos. Você senta no chão, senta num patamar, conversa com a pessoa que está no outro. Enfim, é quase que uma implosão do que seria o programa doméstico, assim. Mesmo para uma casa japonesa que é completamente diferente da nossa, isso já é uma implosão programática muito significativa. Os proprietários moram e trabalham na casa, então eles passam basicamente o dia inteiro aí, eles são designers, até onde eu entendi. E a casa virou um local de peregrinação. Então, o dia que eu fui lá,
Eles adoram receber as pessoas de fora, então eles têm um livro. Você chegou aí lá, Zé Paulo? Eles têm um livro para as pessoas assinarem. Eu fui assinar, eu olhei para cima, tinha lá Toyo Ito, Eduardo Souto de Moura em cima. Então, é uma obra interessante. Então essas foram algumas coisas que eu selecionei para vocês verem. Se vocês querem conversar um pouquinho sobre a Japan House, como é que foi o processo? Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer o Shigeru Ban, muitos anos atrás, aqui no Rio de Janeiro. E por conta do concurso lá do MIS, que até hoje não foi concluído. E aí, enfim, a gente foi apresentado e tal. E aí eu falei assim, sou tímido, né? Não vou conversar com o Shigeru Ban, vou conversar com o cara que veio com ele, com o assistente dele e tal. E aí eu comecei a conversar com o japonês que estava com ele lá, que eles sempre viajam em dupla, né? Pelo menos. Aí ele falou assim, bacana, faz tempo que você trabalha com o Shigeru Ban. Ele abriu o olho desse tamanho e falou assim, não, eu não trabalho com o Shigeru Ban, eu trabalho para o Shigeru Ban. Isso eu só fui entender depois de muitos anos, quando eu trabalhei aqui no projeto da Japan House com a equipe do Kengo Kuma. A ideia de hierarquia e vamos dizer, de respeito na tomada de decisões, e, enfim, no processo, ganha uma dimensão tamanha que o processo vira praticamente um caos para desenvolver. Porque imagina um arquiteto que está fazendo uma reforma em São Paulo, no terceiro mundo, e ao mesmo tempo está fazendo o estádio nacional para as Olimpíadas de Tóquio. Não tem tempo para tudo, não tem tempo para ver o negócio, mas ele quer ver cada detalhe, e ele só vai aprovar, mesmo que seja daqui a 3 semanas, ele vai aprovar cada detalhe pessoalmente. E ninguém na equipe tem autonomia para fazer porcaria nenhuma. Ou seja, não bastava trabalhar com 12 horas de diferença de horário, não bastava trabalhar com uma língua que não é a língua mãe de nenhum dos lados, né? Você tem que trabalhar em inglês. Os japoneses normalmente falam muito mal inglês, o que não é verdade. Eles falam bem, mas eles são muito exigentes. Então eles preferem não falar para não errar do que falar errado. Então eles falam que não, em princípio eles dizem que não falam inglês. Então foi um processo bem curioso, profundamente cansativo. Poderia ter resolvido, digamos, o projeto inteiro em muito menos tempo. O Kengo veio para o Brasil umas 4 ou 5 vezes, desde para a gente conversar, para ver o imóvel, para conversar sobre o programa, para discutir soluções, para ver a arquitetura brasileira, para conhecer a cidade e tal, até quando ele veio para inspecionar a cor da madeira feita do Japão, mas a cor do mocap, do concreto, que fez esses brises aqui que vocês estão vendo aqui na coisa. Então, para mudar a abertura de uma porta de banheiro, por exemplo, não pode abrir para a esquerda, tem que abrir para a direita, por alguma questão técnica. São 2 semanas para conseguir mudar isso. Então, é realmente foi um aprendizado. Essas são as imagens iniciais. Bom, vocês estão aqui justamente na Japan House, acho que não faz muito sentido. E o processo, enfim, nós como FGMF somos coautores do projeto, mas é absolutamente natural que esse seja um projeto muito mais do Kengo do que nosso, né? A gente participou, a gente está no projeto da Japan House antes do Kengo, inclusive, ser convidado para fazer parte a gente estava junto com a equipe que depois veio a ganhar a licitação e tudo mais, que aí finalmente convidaram o Kengo Kuma. Mas, obviamente, que trabalhar na casa do Japão, eu acho que eles têm muito mais a dizer e muito mais voz do que a gente poderia ter. Então, existe aí um passo atrás e um respeito, além do que trabalhar com um cara da estatura do Kengo Kuma, estatura de arquitetura. Ele é alto também, mas não é uma questão de estatura física. Para a gente é uma oportunidade de aprender coisas novas, de aprender uma forma diferente de enxergar o processo, o projeto e tudo mais. Então teve muito debate, teve muita contribuição
de lado a lado, mas nós enxergamos isso, esse prédio, apesar da nossa mão estar aqui muito presente, esse é um projeto mais do Kengo-kuma do que nós, certamente. A gente está num prédio pré-existente do Bradesco, então a gente tem uma área no térreo aqui que vocês devem ter visto já com a biblioteca, essa área de multiuso que se abre para o Sotodoma, que é aquele jardim da frente, da entrada. O pavimento onde nós estamos com salas de conferência, workshops, tudo mais, banheiros, e a lojinha ali na frente, e depois finalmente o espaço de exposição do segundo andar com o restaurante aqui. Tem uma área de storage aqui, como chama de depósito, que está um pouquinho menor do que isso, e a área de administração da Japan House. A Gabi que está ali, acho que senta aqui, né, Gabi? E esse era o nosso dia a dia no desenvolvimento do projeto. A gente recebia essas coisas assim, aí sentava, respirava, aí chamava a Toda, que é a construtora, para ajudar a traduzir as coisas, as demandas, os pedidos, o que queria fazer, vamos fechar esse negócio aqui, mas como é que fecha? Putz, vamos fazer assim, assado. E as anotações mesmo, quando não vinham à mão, vinham sempre de uma forma muito impermeável. Então, foi um processo lento, pautado pela angústia, né? Você está quase que tendo que lidar com um projeto em andamento que você tem que interferir, você tem que... Não é que a gente pegou os desenhos e traduziu para o português e colocou as cotas e tal. A gente tinha uma intensa troca de idas e vindas, as reuniões eram uma reunião fixa nas terças-feiras às 7 da noite aqui, portanto às 7 da manhã lá. Poucas vezes a reunião enveredava aqui até às 3, 4 da manhã para resolver todos os problemas. E, de novo, como eles têm uma hierarquia muito rígida, a tomada de decisão é altamente burocrática e altamente vamos dizer, respeitosa das posições superiores. Então, às vezes vinha, vamos fazer um jardim de pedra e tal, e desenvolvi aqui. Isso aqui é o Sotodoma ali na frente. E aí até uma especificação de material, muitos de móveis e equipamentos, muitos deles até coisa horrorosa, né? Tipo, especificar um negócio desse aqui, um púlpito desse daí, um palco móvel. Então, enfim, foi até no projeto, obviamente que isso é uma parte dos móveis, tem uma série de outros móveis que foram desenhados especificamente para a Japan House. Isso aqui é o desenho do Cobogó de ductal, é a segunda aplicação desse material aqui na América Latina, é um concreto de altíssimo desempenho, super fluido, que consegue fazer peças muito leves e muito delgadas. E aqui foi uma leitura à la japonesa de um Cobogó. Isso aqui é uma planta da fachada, vocês estão vendo os elementos horizontais e os verticais aqui. A gente tem, acho que, deixa eu ver quantas... A gente tem 36 camadas de madeira, no pior trecho, né, que é esse daqui. Desenhada uma a uma em 2D. Quando esse desenho estava pronto, eles falaram, então, Kengo-kuma resolveu mexer nesse pedaço aqui. Tipo, dá vontade de pegar e bater a cabeça na parede, até sangrar a parede, sabe? Tipo, porque a Sônia, que é a coordenadora aqui, tocou esse projeto aqui, você não acredita que ele está pedindo alteração na camada 13, 17 e 22. Não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que começar o desenho todo do zero. E não é que você constrói isso aqui num BIM da vida e você tira a planta e o corte que você quer. Não, é tudo no CAD 2D mesmo, um desenho bem artesanal. Aqui um pouco o processo da obra. A ideia aqui era lidar com essa pré-existência dessas estruturas e dessa construção que antecede a ocupação da Casa do Japão e tratar isso como um pano de fundo, mas deixar isso muito evidente a partir de elementos muito delicados, quais são as intervenções posteriores.
Aqui é praticamente a única intervenção estrutural que a gente fez, que é o vazio da caixa de escada e do elevador. Esse é o maior contrapiso que eu já vi na vida, tinha 18 centímetros. De reforma sobre reforma sobre reforma, que vai nivelando, que vai botando uma capa nova de contrapiso, que vai nivelando. Quando você vê, tem 18 centímetros de contrapiso no negócio, com uma carga não prevista na estrutura. O engenheiro aqui, o Duprat, olhou esse negócio e falou assim, meu Deus do céu, sai todo mundo de baixo. Eu falei da fachada, mas eu não mencionei, para quem não sabe, ela foi inteira construída no Japão, montada no Japão, numerada, desmontada, veio para cá com 5 carpinteiros japoneses para ser montada aqui. Inicialmente era para ser de alumínio a fachada. Aí o Kengo Kuma não aprovou nenhuma das amostras, não gostou de nada que ele viu de alumínio. E... enfim. As áreas da construção, estão aqui as primeiras... o primeiro mock-up que chegou aí da madeira, para testar a cor, escolher a cor de fundo. Essa estrutura ela é composta de madeiras de um pinheiro japonês, chama Hinoki. Ele, aqui no encontro, quando ela chega naquele ponto de apoio, no meio do sotodoma, ele tem outros 2 elementos, uma madeira brasileira e aço cortem. Então vocês vão ver madeiras de densidades diferentes, que vão suportar carga de forma diferente, vão trabalhar de uma maneira diferente. Além disso, tem uma série de cabos de fibra de carbono que atirantam a estrutura, que dão estabilidade. É uma estrutura muito única, né, no final das contas, não é uma coisa que foi repetida, ou foi pensada, já foi feita em outro lugar. Então, deu bastante trabalho para chegar num ponto de estabilidade e tal. Aqui durante a montagem. Agora está em limpeza, mas ela deu uma selada, vocês notarem, mesmo com esses cabos. Ela deu uma pequena selada, não tem nenhum risco estrutural nem nada, mas são materiais encaixados, são pedaços de madeira encaixados, né? Então ela tem uma certa flexibilidade aí. Aqui ao longo da obra, fazendo a base para a Praça de Pedrinhas, aqui no fundo, era uma área que inicialmente se queria fechar, porque tinha uma série de caixas de passagem, de águas pluviais e tudo mais, para cima do nível da terra, e depois resolveu-se aproveitar isso para fazer uma pequena topografia revestida. Fujisan, ele começou a trabalhar na Toda, que era a construtora, depois ele passou para a Japan House, depois ele passou para o Kengo Kuma. Então, e hoje acho que ele trabalha na Fast Shop, mas também algum tipo de correspondente do Kengo Kuma aqui. E esse daqui era o... Sou tão ruim de nome que fica até feio. O Achiha. Esse aqui era um dos gerentes do projeto. E aqui, depois de inaugurada, acho que tem uma mistura interessante desses envelopes que o Kengo Kuma emprega com bastante frequência nos projetos dele, com uma interpretação, quase que uma leitura orgânica dos brises do modernismo brasileiro. O próprio Kobogó, lido a partir de um desenho mais japonês, mas claramente uma referência aos elementos vazados da arquitetura brasileira. E tem uma função de fato, porque aqui é um poente, né? Então isso não é só um envelope gratuito, ele tem uma função de sombreamento aqui dessa fachada. Tem um grande portão aqui embaixo que fecha a praça à noite, que é isso aqui. Ele corre, fecha tudo. Então, como eu falei, aqui nesse ponto de apoio é que a gente tem, então, se não me engano, foi usado o Kumaru e o aço cortem para receber essa carga da estrutura do Hinoki, que é uma madeira leve, né? Uma madeira pouco densa.
E aqui com o projeto já executado, uma das primeiras exposições, acho que é a primeira exposição de bambu. E esses elementos, às vezes são divisórias móveis, às vezes são divisórias fixas, às vezes são elementos de forro, para difusão da luz ou para controle acústico. Vocês vão ver no térreo, e essas telas, algumas soltaram já, são todas tortas assim. Aí a gente perguntou, Kuma, vamos, na última vez que ele veio, acho que a gente precisa fazer uma manutenção. Então, não, eu gosto assim, deixa assim. Algumas caindo lá, se cair na cabeça de alguém daqui a pouco. Ele não quer que mexa. E tem algumas coisas, aí os bastidores, né? Assim, quer fazer um piso monolítico, mas putz, precisa de junta, assim, características. Não, vamos fazer sem junta nenhuma. Não, puta que procura, porque tem uma junta de dilatação do prédio, deu uma puta trinca, aí a Fundação Japão não quer nem saber, né? Deu trinca, deu problema de construção, aí vai para a construtora, na garantia da construtora, que fala, não, eu segui o que o arquiteto falou. Falo assim, pô, ainda bem que tem ata, né? Falo assim, nós não recomendamos o uso de piso monolítico sem as juntas, né, com essas características de acordo com a orientação do próprio fabricante. Então, no final deu uma discussão aí que falou assim, ninguém vai botar o Kengo Kuma no pau, então a gente assume a bucha aí. Então eles assumiram o conserto do piso lá, mas tem muito de... Uma decisão é uma decisão. Então, não vou nem perguntar para o Kuma de novo se ele vai querer a junta, porque ele falou que não é sem junta. Tá bom, vamos lá. Tem uma biblioteca muito bacana que vocês, caso vocês não tenham ainda visitado, tem um acervo bem legal. E aqui ficou o restaurante, que inicialmente era um restaurante do arquiteto também, como ele chama? Sakamoto. E que acho que, enfim, não deu muito certo o relacionamento, ele saiu. E devem instalar alguma outra coisa logo mais. Mas é um espaço bem gostoso para comer. Essas telas eu achei que ficaram graficamente muito bonitas e delicadas, né, com uma textura bem singela. Quase que uma interpretação do biombo mesmo, né, de papel arroz. Vocês viram essa exposição aqui, na primeira exposição? É bem interessante. O cara construiu esse negócio todo aí com filetinhos de bambu. E os móveis também foram todos desenhados para cá. Tanto os móveis da biblioteca, quanto os móveis aqui do restaurante. Só o que não foi construído, projetado foram esses móveis mais convencionais das salas de conferência. Como vocês podem ver, todas as instalações de ar-condicionado, elétrica, hidráulica, tudo isso é aparente em todos os passos, como parte dessa pré-existência que acaba ganhando um papel de pano de fundo, mas não necessariamente apagado. Aqui está tudo pintado de branco, tem outros lugares que estão em concreto mesmo, mas é como se fosse uma espécie de ruído de fundo, e essas intervenções são sempre muito delicadas, né? Como se a gente estivesse sempre lidando com o contraste amigável entre uma solução artesanal e uma industrial, uma pré-existência e uma intervenção, o japonês e o brasileiro, sempre tem essa dualidade desses contrastes amigáveis, assim, né? Não tem nada gritante em termos de intervenção aqui. Claro, não que a fachada seja alguma coisa muito muito simples, mas então aqui esse espaço que se abre para Paulista, é um sotodoma, como ele chama, que é um jardim de transição, e aqui tem uma grande porta de correr que faz um acesso secundário, dependendo do tipo de evento, de tipo de exposição que aconteça. Na verdade, a Japan House é um espaço de cultura e é um espaço do Japão contemporâneo, que pode envolver desde indústria até tecnologia, arte, artesanato, pode ser qualquer coisa do Japão contemporâneo, porque é uma espécie de consulado cultural japonês. Então, a ideia é que fosse um espaço completamente aberto para ser, por exemplo, fazer um workshop aqui de washi, né, do papel tradicional, ou fazer uma exposição de robótica de última geração, como teve aqui também de impressão tridimensional.
Mas do ponto de vista de... Bom, esse projeto aqui está aqui em São Paulo, vocês não vão ver lá no Japão, mas só para dar recuperar um pouco a essência da nossa conversa. Vocês não vão certamente ter contato com isso durante o tempo que vocês vão estar no Japão. Mas como testemunha aqui desse processo, eu poderia dizer que eu não trabalharia no Japão com arquitetura, porque o negócio é super amarrado, tem é quase que um projeto que anda com muitas amarras, né, e com pouquíssima autonomia. A equipe tinha autonomia zero. A equipe de decisão melhor nem precisava falar com eles, na verdade. Eu sabia que eles não iam ter a resposta, não iam poder tomar decisão nenhuma. Então eu falei assim, a gente precisa fazer isso, a gente devia fazer aquilo, a gente sugere isso, a gente sugere aquilo. 3 semanas, manda o negócio e esquece, entendeu? Vai resolver o problema da hidráulica, vai resolver o problema do ar-condicionado e tal, e deixa aquela questão conceitual para ser discutida. E mesmo essas questões de onde vai passar o furo da viga para o negócio, tal, putz, é uma decisão árdua. Mesmo que você tenha um argumento técnico, eles querem avaliar, olha, é o único lugar que tem para passar a tubulação de ar-condicionado. Pode ser? Sim, vamos verificar. Então é uma coisa, foi uma experiência muito peculiar. A gente nunca tinha trabalhado com projetos junto com outros arquitetos, claro, um colega brasileiro, alguma coisa assim, sempre, mas com gente de fora e tal. E foi uma experiência muito edificante por um lado e muito frustrante por outro lado. A gente ficou com a impressão de que os japoneses, no desenvolvimento do projeto, seriam muito mais ágeis e eficientes do que de fato eles são. Então acho que toda essa realidade social de excesso de amarras, excesso de regras, excesso de organização, no final das contas se reflete numa autonomia de voo baixíssima que eles têm na equipe. Outro dia, nessa visita que eu fiz ao escritório do Kengo Kuma lá, eu fiquei esperando ele poder falar comigo. Acho que ele lida com tanta gente que ele nem reconhece as pessoas, né? Então eu cheguei lá, fiz assim para ele olhou, continuou falando, depois... Oh! Depois de 2 horas, ele se deu conta de que eu estava lá. Então, você entra no escritório, não tem recepção nenhuma, você sobe no elevador, sai no elevador direto numa sala com umas mesas, com um monte de coisa jogada no chão, não tem recepcionista, não tem secretária. Você sai do elevador, está o Kengo Kuma lá conversando com os colaboradores, né, com os arquitetos, e é um sistema meio que de rodízio de atendimento, assim. E cada um tem tipo 45 segundos. Então tem a equipe lá que chega assim, um recolhe tudo, e outro já coloca a maquetinha aqui, abre a prancha, fala assim, ó, nós resolvemos abrir essa janela 30 centímetros a mais para cá. Ele fala assim, tá bom, pode ser. Aí o cara recolhe tudo, leva e vem outra equipe para fazer. Então aqui temos um problema, não sei o que, parará. Assim, aqui vamos inclinar mais, não tira nem a mão do bolso, assim. Pode fazer assim, sobe um pouquinho mais, tá bom. Aí a equipe vai, recolhe tudo rapidinho, vem outra equipe, com uma linha de produção, assim, negócio, para provar umas coisas que, putz, vem um arquiteto da minha equipe para provar aquelas coisas que eles querem aprovar lá com um cara que faz 500 projetos ao mesmo tempo e tal. Porra, meu, pensa e resolve, cara. O que eu mais quero é alguém com cérebro trabalhando para mim, não um braço eficiente, né? Acho que as pessoas precisam contribuir com os processos. Lá não existe isso. Eu só descobri o espanto daquele arquiteto que eu conheci no Rio de Janeiro há 10 anos atrás. Só entendi depois quando eu fui fazer o projeto com um japonês. Eu falei assim, eu não trabalho com, eu trabalho para. Eu sou um servo, um humilde servo e um soldado fiel deste arquiteto aqui. Então ele que decide tudo. Mas fora isso, não parece nada disso, porque eles são muito amigáveis e está tudo certo. O que eu sugeriria para vocês, lógico, vocês devem ter o seu roteiro. Vocês têm contato com a embaixada do Brasil lá? Com o Túlio? Túlio, gente finíssima. E ótimo. Então ele certamente poderá ajudar bastante. E vocês vão ficar onde lá em Tóquio? Shibuya, acho que eu fiquei lá na primeira vez. É uma região bem central. Mas a primeira recomendação é compre naqueles cartões de transporte lá de... Como chama? Não de trem mesmo.
pasmo, ou tipo Suica, pasmo e tal, porque cada linha de metrô é de uma operadora diferente, é de uma concessionária diferente, que tem bilhetes diferentes. Então não adianta você comprar o bilhete no guichê X e querer usar na linha Y, mesmo que naquela estação passem 13 linhas diferentes com a mesma catraca. Você tem que usar o bilhete certo para conseguir sair na estação certa. É uma puta confusão entender esse negócio. Então é melhor comprar aqueles cartõezinhos pré-pagos, você só paga, passa na catraca e já debita. Só descobri isso tipo nos 2 últimos dias da minha primeira viagem, foi um tormento usar metrô. Fora que é uma grande confusão, então estudem bem os percursos que vocês querem fazer lá, porque demora, tem um tempo de deslocamento assim, que não pode ser subestimado na programação do dia de vocês. É bem confuso, sobretudo vocês vão andar em bando, né? Então, para todo mundo conseguir atravessar a rua em tempo, para passar na catraca, para ter o bilhete, é um desafio, mas eu acho que vocês vão curtir bastante a viagem. Além de Tóquio, vocês vão fazer o quê? Kyoto? Esses eu não fui. Então não precisa de hotel, essa é uma vantagem, né? É um percurso. Vocês vão ficar o quê? Um mês lá? 3 semanas. É um percurso. Acho que, enfim, Osaka e Kobe, que é a mesma coisa, né? Kyoto, Osaka, Kobe, tudo na mesma região. Em Kobe tem umas obras bacanas do Tadao Ando para ver. Fui ver aquela igreja da água, que fica numa ilha. É difícil de chegar, demora. Esse que é o problema no Japão, que as coisas demoram. Você gasta muito mais tempo de percurso para os lugares do que de fato vendo as coisas. E tem uma coisa muito frustrante do Japão, que a gente acha que a gente vai ver um monte de arquitetura boa para todos os lados, e na verdade não é muito diferente de uma cidade convencional ocidental, que você tenha 95% da arquitetura de má qualidade. Então quando você passa de trem pelos subúrbios, você imagina que vai ver um monte de casinha branquinha, japonesinha e tal, assim bem projetada. Na verdade você vê só aquelas casas ocidentalizadas, pré-fabricadas, bem ordinárias, com arquitetura bem sem expressão, e de vez em quando você encontra um negócio que você enxerguei ali, passou o trem, não sei mais que rua que está, você não consegue nem descer mais e procurar, porque é um mar de arquitetura convencional. Aliás, esqueci de dizer, naquele bairro que tem aqueles prédios mais chiques e tal, que é Omotesando. Cadê? Gastem mais tempo vendo as ruas paralelas, que são umas ruazinhas estreitas, do que na própria avenida. A avenida vai ter lá, sei lá, 4, 5, 6 grandes edifícios interessantes para ver, mas é mais interessante, cadê? Nessa rua que tem isso aqui. Ela fica acho, com uns 3, 4 quarteirões dali, né? E essas ruazinhas são bem mais simpáticas, tem uma escala muito interessante. Aliás, o próprio contraste entre a grande avenida que tem esses prédios e essas ruazinhas e esse meio ambiente que surge de um comércio de uma outra escala, um comércio muito sofisticado, com designers de moda, de tudo mais, coisas caras e tal, mas tem uma atmosfera, uma escala e uma ambiência urbana completamente diferente. Então, às vezes você sai da avenida e entra numa viela que cruza ali 3, 4 quarteirões pelo meio, com predinhos simpáticos, casinhas que viraram comércio. Eu sei que é difícil fazer isso em bando, mas sair a esmo, assim, andando em Tóquio, todos os bairros têm surpresas agradáveis. Então, eu acho que vale a pena se perder propositalmente de vez em quando e tal. A gente se encontra no hotel e não sei como é que é o programa de vocês, não quero me meter, mas
a descoberta do território é um negócio muito bacana, assim. Você tem muitas surpresas, o tecido é muito irregular, tecido urbano. As paisagens, como eu falei, nos bairros são muito diferentes. A identidade dos bairros é muito diferente. E às vezes você muda de uma rua para outra, você tem uma cidade completamente distinta do ponto de vista de organização de paisagem, de organização física mesmo das vias, dos prédios e tal. Então, se tiver uma vaga aí, estou me matriculando. Voltaria lá uma vez por ano, se desse. Assim, mas,